Fisioterapia e atividades físicas. Bom, fisioterapia. Antes da cirurgia, ajuda, Inácio? Sim. Preciso retardar a minha cirurgia para fazer a fisioterapia e me preparar melhor? De modo geral, na minha visão, não. Então, na imensa maioria dos casos, quando você já tem uma doença com gravidade tamanha, sofrimento tamanho, que justifique uma cirurgia, esperar e empurrar essa cirurgia para frente só tende a te causar mais piora e dificultar o trabalho do fisioterapeuta. Ele não consegue trabalhar muito contigo pelo nível de acometimento que já tem. Então, de modo geral, é melhor você resolver o problema quando já existe indicação ideal, tá, gente? Ressalto aqui. E depois fazer a fisioterapia. No entanto, existem situações em que a gente não pode operar por alguma razão naquele momento, por questões pessoais da vida, por questões clínicas de saúde, por qualquer questão que seja, e que eu vou ter que esperar um tempo até fazer a cirurgia. Nessas situações, vale muito a pena, em vez de simplesmente ficar esperando o tempo chegar, sim, fazer uma fisioterapia, mesmo que não se consiga fazer tanta coisa, vamos dizer assim, como os pacientes falam, mas meu fisioterapeuta não consegue fazer nada. Um preparo básico já ajuda muito pensando no pós-operatório, na qualidade da tua recuperação, no teu tempo de recuperação. E mesmo em situações em que a gente não ficou fazendo fisioterapia, a gente foi direto para a cirurgia, é de praxe e eu estimulo fortemente que haja no mínimo um encontro, mas idealmente alguns encontros pré-operatórios com o fisioterapeuta para que ele entenda você antes da cirurgia e isso ajuda ele a trabalhar no pós-operatório, saber como é que você era antes e como é que você ficou depois. Quando você chega para o fisioterapeuta a primeira vez depois da cirurgia, ele perde um pouco esse parâmetro. Então, o primeiro ponto em relação à fisioterapia pré-operatória, eu queria dizer isso. Para a fisioterapia pós-operatória, é importante vocês saberem que ela é essencial, na minha visão. E detalhe, tem que ser bem feita. Então, não é qualquer fisioterapia, não é enganoterapia, é fisioterapia mesmo, com gente competente, com experiência, que sabe trabalhar com pós-operatórios de quadril e mais, que tenha afinidade com o médico que te operou, que tenha contato próximo, para que eles estejam conversando sempre depois da cirurgia e isso leva aos melhores resultados possíveis. Isso faz com que o fisioterapeuta entenda e conheça a fundo tudo que aquele médico deseja para cada paciente especificamente. Até mesmo porque ele conheceu o paciente antes da cirurgia. Ele conhece a técnica que o médico utiliza, ele sabe como é feita, ele sabe as qualidades. Então, fisioterapia, na minha rotina, está presente 100% das vezes. Quando, Inácio? Precoce, tá? A gente vai falar um pouquinho de pós-operatório daqui a pouco, mas quando começa? No dia da cirurgia. No dia da cirurgia você vai começar a sua fisioterapia e, na minha rotina, uma média razoável são 3 meses de fisioterapia, sendo que no mês final você praticamente está fazendo musculação. Então, tirem da cabeça de vocês que fisioterapia é aparelhinho, é choquinho, é laser, é ultrassom. Isso são alguns recursos que os fisioterapeutas têm, mas fisioterapia não é isso. Fisioterapia é exercício, tá? E não existe um marco. Aqui acabou a fisioterapia, aqui começou a atividade física. É um contínuo. Quando o fisioterapeuta vai dando alta para o paciente, ele praticamente já está fazendo quase tudo na academia, ele já está na mão do profissional de educação física, ele nem sente que mudou as coisas, porque não muda. A coisa vai se continuando e quando o paciente vê, ele já está fazendo tudo na academia. Então, em relação à fisioterapia, bastante ciência de tudo isso que eu falei. A importância no pré, mas também não a ponto de postergar uma cirurgia. A importância no pós, como ela funciona como um contínuo com a atividade da educação física e dos exercícios e que ela deve iniciar precocemente. Com esse gancho, vamos falar de atividade física rapidamente. Inácio, posso ou não posso fazer atividade física? Bom, repito, aqui no canal tem 2 ou 3 vídeos sobre fisioterapia e essa interação entre fisioterapeuta e médico e tem muitos vídeos também sobre a relação atividade física e prótese do quadril. Então, sim, você vai poder fazer atividade física com uma prótese de quadril. Qual, Inácio? Com que intensidade? Depende. Depende de qual técnica foi utilizada, depende de qual implante foi colocado, depende da qualidade que a cirurgia foi feita, depende do como o seu profissional, o seu cirurgião pensa, depende do que ele conversou com você, depende do quanto você se prepara para essa atividade, depende do que você está disposto a assumir para a sua vida com essa prótese de quadril. O quão importante para você é a atividade física? Para mim, eu julgo ela essencial. Não existe saúde sem atividade física. Por isso, meus pacientes de prótese de quadril
todos são estimulados a fazer atividade física. E muitos, na minha história, iniciaram a sua prática após a colocação da prótese de quadril. Ficaram tão estimulados com a fisioterapia do pós-operatório que engataram e ficaram viciados em atividade física. Então, sim, você vai fazer atividade física com prótese do quadril. Detalhes, minúcias, vão depender de todos esses outros fatores que eu falei e de uma conversa franca, olho no olho. Por isso que cada paciente é único e cada cirurgião tem a sua visão adaptada para cada paciente. Daí a importância de uma consulta individualizada. Mas sim, atividade e prótese do quadril combinam muito e com excelentes resultados, inclusive a médio e longo prazo. Mais um itemzinho então, ticado, fisioterapia e atividade física, mais um item básico que vocês têm que saber a respeito para ter sucesso na sua cirurgia de prótese. Vamos para finalizar agora, falar rapidamente os marcos de pós-operatório, que as pessoas querem muito saber. Inácio, quanto tempo para isso? Quanto tempo para isso? Quando eu vou voltar para o meu trabalho, eu preciso de licença, eu vou poder dirigir, eu vou largar a muleta? Então, reforço, existe um vídeo aqui no canal destrinchando passo a passo, explicando em detalhes cada etapa do pós-operatório de uma prótese de quadril. Existe um outro vídeo falando o que a literatura mostra e das inúmeras vantagens nessa recuperação pós-operatória quando se utiliza o acesso anterior eficiente, mas eu vou dar uma geral para vocês aqui das médias, tá? Entendam, médias, existem muitas variações a depender da técnica, do cirurgião, do paciente, do preparo, da fisioterapia, de tudo isso que a gente fica repetindo aqui. Cada situação deve ser individualizada, mas de modo geral, o pós-operatório de uma prótese de quadril, vou falar baseado na literatura e baseado na minha experiência, como funciona a rotina comigo, após a cirurgia, cerca de 4 horas depois da cirurgia, em média, o fisioterapeuta vai estar no teu quarto, te mostrando os principais exercícios a serem feitos nessa etapa, te mostrando como sair da cama, como ir ao banheiro e dando alguns passinhos com você, te colocando de pé, te colocando caminhando poucas horas após a cirurgia, 4, 5, 6, depende de uma série de fatores, para que você fique na vertical e sinta o que é pisar com o seu quadril novo. Isso tem um efeito magnífico no seu psicológico, no seu cérebro reconhecendo uma cirurgia recém-feita e na prevenção de complicações, como trombose, por exemplo. Isso é mais efetivo do que qualquer medicação, acredite em mim. Fez essa fisioterapia, você pode se enquadrar num grupo de pacientes que está extremamente bem e que não quer passar a primeira noite no hospital e pode querer ir para casa. Sim, existem pacientes que operam e têm alta no mesmo dia? Claro que existem. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso, mas sim, você pode ir de alta no primeiro dia de cirurgia, tá? Operou de manhã, vai embora à noite, dormir em casa. A maior parte dos pacientes passam uma noite no hospital e no dia seguinte de manhã já acorda se sentindo melhor, vai tomar um café da manhã, vai fazer mais uma sessão de fisioterapia e aí sim vai para casa em torno de 20 horas após a cirurgia. Essa é a minha rotina, repito, na maior parte dos casos. Foi de alta no primeiro dia, caminhando com auxílio, com 2 muletas, com andador, alguns pacientes com 1 muleta, com algum auxílio. E vai fazer fisioterapia a primeira semana inteira. Quanto tempo de muletas, Inácio? Varia, mas em média, 2 a 3 semanas deve usar alguma muleta, mesmo que seja só uma ou às vezes uma bengalinha. É também neste período quando você deve voltar a dirigir com segurança. Então, normalmente, quando o paciente está largando a muleta, na virada da 2ª para a 3ª semana ou da 3ª para a 4ª, é quando ele volta também a dirigir. Atividades práticas tipo trabalho. Se o seu trabalho for um trabalho burocrático, sentado, administrativo, com algumas orientações, em torno de 15 dias depois você deve estar trabalhando com bastante conforto, que é também, para mim, Inácio, o primeiro marco temporal. Então, o primeiro marco de pós-operatório, para mim, é o período ali entre 10 e 15 dias de pós-operatório, tá? O final da 2ª semana. Por quê? Se tudo correu bem até aqui, os pequenos índices de complicação que poderiam existir despencam mais ainda para próximo de 0. Então, se eu já tenho um índice de complicação baixíssimo numa cirurgia dessa, se com 15 dias, 10 dias, 15 dias, tudo correu bem, agora esses índices despencaram ainda mais e estão virtualmente 0, alguma coisinha ali. É neste momento que a gente já começa a liberar uma série de coisas, por exemplo, como eu falei, largar as muletas, talvez, para os pacientes que vêm de fora operar comigo, é quando eles voltam para suas cidades, com 8, 9, 10, 12 dias, nessa média de 10 dias, porque já é um período em que a gente está bastante seguro em relação a uma série de coisas. Seguindo isso, em torno do primeiro mês de pós-operatório, a vida já está bem próxima do normal, você já consegue fazer bastantes coisas, você já largou as muletas, você já está caminhando, está sem dor, está sem uso de nenhuma medicação, claro que você vai estar seguindo ainda uma rotina de fisioterapia e vai ter alguns cuidados, mas quem tiver na rua só sabe que você operou depois do primeiro mês porque você parou de mancar ou porque você está com a cara mais feliz e rejuvenescido, como alguns citam, tá certo?
Na sexta semana, eu considero o segundo marco muito importante, porque se deu 6 semanas e não aconteceu nada de ruim, agora sim, a chance de acontecer alguma coisa é ínfima, quase desprezível. E já é o momento também em que a fisioterapia vai começar um trabalho bastante intenso de musculação. Então, sexta semana, segundo marco importante para mim. E aí você vai maturando, evoluindo na musculação e nos exercícios e ajustando finesses, ajustando o jeito para andar mais naturalmente, exercícios de um pouco mais de demanda. Essas 6 semanas, da sexta até a 12ª, são ajustes finos. É o momento em que você deixou de ficar bom, você vai ficar ótimo, você vai ficar impecável. É isso que a gente quer. Essas 6 semanas entre a sexta e a 12ª é para deixar você impecável. É assim que a gente conversa quando eu falo com os meus fisioterapeutas que trabalham junto comigo. A gente fala, pô, agora é a hora de maturar, do ajuste fino, tá? Para que aí sim, no terceiro marco, que é entre a 10ª e a 12ª semana, a gente te libere para a vida e você realmente não lembre mais que tem uma prótese de quadril. Muitos pacientes nesse momento falam, ih, doutor, já nem lembrava, às vezes eu nem lembro mais que eu operei, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, alguém da minha família chama atenção. É neste momento, com 3 meses, que o processo de osteointegração da prótese não cimentada, por exemplo, está praticamente completo, que todos os tecidos moles já estão cicatrizados e que você já está num nível muito avançado de atividades físicas e exercícios da reabilitação. Então, é uma alta parcial que a gente dá. Por que parcial, Inácio? Na verdade, é uma alta, tá? Você vai viver a sua vida. Mas, como vocês sabem, que eu reforço muitas vezes aqui, meus pacientes eu não abandono nunca. Então é um casamento que nós nos veremos com regularidade até o resto de nossas vidas. Ou da minha, ou da de vocês, pelo menos uma vez ao ano. Eu gosto de ver uma avaliação radiográfica e bater um papo com meus pacientes para a gente ir acompanhando a evolução dessa prótese. Então é mais ou menos assim o pós-operatório simplificado de uma prótese de quadril.